Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião Vida e Ministério. Como de costume, iniciaremos nossa reunião com um cântico. O cântico escolhido para iniciarmos essa noite é o cântico número 59, que tem o tema Vamos Louvar a Jeová. Após o cântico teremos uma oração que será feita pelo nosso irmão Luiz Carlos. Então, todos aqueles que não têm impedimento, por favor, fiquem de pé para entoarmos juntos o cântico número 59. Muito bem. Hoje a reunião nós teremos o exemplo de uma mulher ambiciosa e o que aconteceu com ela nos dá uma garantia maravilhosa. Também veremos a resposta de uma pergunta importante. Por que Jeová não permitiu que Jeoás fosse morto ainda quando ainda era um bebê? Na sessão Faça o Seu Melhor no Ministério, teremos a primeira conversa onde veremos como uma irmã convida a pessoa para a reunião. E na parte da revisita, veremos como uma irmã fala para a pessoa sobre o nosso curso grátis da Bíblia e oferece a brochura Seja Feliz para Sempre. Na sessão Nossa Vida Cristã, teremos uma parte que irá responder uma pergunta importante. Por que os cristãos devem se esforçar para fazer mais? E por fim, teremos o estudo bíblico de congregação, que responderá uma das perguntas mais importantes da humanidade. O que acontece quando a pessoa morre? Mas para iniciarmos, convidamos o nosso irmão Carlos Barbosa, que irá fazer o discurso com o tema Uma mulher ambiciosa e perversa e punida. Você já parou para pensar, irmãos, será que é errado ser ambicioso? Bem, afinal de contas, o que há de errado em ter fama, fortuna e poder? Esta pergunta apareceu numa reportagem de uma associação religiosa debaixo do título Dilemas Éticos. O assunto fazia então referência à palavra de Deus dada a Abraão, citada em Gênesis 12, versículo 2, onde disse: farei de ti uma grande nação e abençoarei, e hei de engrandecer o teu nome. Será que então que a ambição representa então um dilema para que os que buscam servir a Deus como nós? O que então está envolvido em usarmos todo o nosso potencial na nossa adoração a Jeová? É errado então ser ambicioso, né?
Essa situação nos faz voltar no passado, por assim dizer, lá nos dias da rainha Atalaia. Atalaia, ela assassinou toda a linhagem real para governar sobre Judá. Eu convido os irmãos a acompanhar esse relato aqui no livro 2 dos Reis, o capítulo 11, versículo 1, inicialmente. Note então o que ela fez. Quando Atalaia, mãe de Acasias, viu que seu filho tinha morrido, exterminou toda a linhagem real. Por que ela mandou matar, por assim dizer, ou exterminar toda a linhagem real? Por pura ambição, né? De querer governar. Mas quem que era Atalaia, irmãos? Era a rainha de Judá, ou se tornou rainha de Judá, filha do rei Acabe de Israel, e a sua esposa era Jezabel, né? Ela era irmã do rei Jeorão de Israel e meia-irmã dos outros 70 filhos de Acabe que Jeú mandou matar por ordens de Jeová. Atalaia foi dada em um casamento de conveniência política a Jeorão, filho mais velho de Josafá, rei de Judá. Ela era mãe de Acasias, que com o tempo tornou-se então rei de Judá, que reinou por pouco tempo, né? Atalaia, irmãos, assim como sua mãe Jezabel, ela instigava Jeorão, seu marido, a fazer o que era mal aos olhos do nosso Pai Celestial Jeová durante o seu reinado de 8 anos. E igual a sua mãe Jezabel, que todos nós conhecemos, Atalaia impiedosamente derramou o sangue dos inocentes, conforme nós lemos, por pura ambição de poder. Quando Acasias, seu filho iníquo, morreu, depois de reinar 1 ano apenas, ela mandou que todos os outros da linhagem real fossem mortos. Mas o menino pequenininho, né, Jeoás, ele foi escondido pelo sumo sacerdote e sua esposa, que era tia de Jeoás, né? Se eles não tivessem escondido, ele também seria morto, porque era um herdeiro do trono. Depois disso, Atalaia, então, depois dessa façanha toda, desse assassinato por pura ambição, Atalaia empossou-se como rainha por 6 anos lá em Judá. Os filhos dela roubaram do templo de Jeová as coisas sagradas e ofereceram a Baal. Vejam como era algo revoltante. Mas Jeozeba escondeu-se Jeoás, o herdeiro do trono. Isso nós podemos conferir aqui lendo 2 dos Reis, eu convido os irmãos a acompanhar também. Agora, o capítulo 11 mesmo, os versículos 2 e 3. Veja o que diz ali. Mas Jeozeba, filha do rei, Jeorão, irmã de Acasias, tirou Jeoás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei que iam ser mortos, e o escondeu num quarto junto com a sua ama. Eles conseguiram mantê-lo escondido da Atalia, de modo que ele não foi morto. Ele ficou escondido com ela na casa de Jeová por 6 anos, enquanto Atalia reinava no país, né? O sumo sacerdote, então, Jeoada, ele, com o tempo, ele coroou, tirou Jeoás do cativeiro, do refúgio, né, vamos dizer assim, e coroou como rei e mandou executar a perversa Atalaia, que provavelmente era a última pessoa da casa de Acabe, que estava destinada a morrer também. Jeová tinha decretado que todos os descendentes de Acabe deveriam morrer. Quando Jeoás atingiu, então, 7 anos de idade, Jeoada, o sumo sacerdote, ele, que era uma pessoa temente a Deus, ele tirou o menino do esconderijo, como dissemos, e coroou como o legítimo herdeiro do trono. Ao ver isso, aquele alvoroço no trono, Atalaia achou e gritou que aquilo era uma conspiração contra ela. Vejam só. O sumo sacerdote Jeoada, então, o que ele fez? Ele estendeu a sua mão sobre todos que estavam sob o seu comando e mandou que tirassem ela do templo, mandando executar
longe do templo, né, de forma que ela foi executada, sendo a última, então, pessoa da descendência de Acabe a ser morta. Com Verás, então, se mostrou a palavra de Jeová, que disse que nada da palavra que vinha de Jeová, nada que ele falou contra a casa de Acabe cairá sem cumprimento ou por terra. Então, com a morte de Atalaia, todos os descendentes de Acabe foram executados, conforme predito. Muito bem, qual a lição para nós, então, irmãos? O que nós aprendemos? Que lição nós podemos tirar ao analisar, por exemplo, a citação de Provérbios 11, 21, que eu convido os irmãos a acompanhar? Veja a lição para nossos dias, onde diz: tenha certeza do seguinte, os maus não ficarão impunes, mas os filhos dos justos escaparão. Então, como vimos, Atalaia era uma pessoa ambiciosa, a punição foi a morte. Nós aprendemos, e uma lição para nós, que nós não devemos ser pessoas desse tipo, né? Ambiciosa, que podemos perder a vida. Um outro texto mencionado aqui que nós aprendemos está, que eu convido os irmãos a acompanhar também, é Eclesiastes 8, versículo 12 e 13. Veja o que diz para nós também. Embora o pecador faça o mal 100 vezes e continue vivendo por muito tempo, sei que tudo terminará bem para os que temem o verdadeiro Deus, porque eles têm temor dele. Mas nada terminará bem para aquele que é mau, nem prolongará ele a sua vida, que é como a sombra, porque ele não tem temor de Deus. Então, é uma outra lição para nós também meditarmos, né, de procurar sempre fazer o que é mal. Melhor, fazer o que é bom do ponto de vista de Jeová e evitar fazer o que é mal, né? Igual o exemplo de Atalaia. Como cristãos, irmãos, o assunto da ambição não apresenta, como dissemos no início, um dilema ético. Nessa conferência, melhor, nossa consciência treinada pela Bíblia nos ajuda a nos livrarmos da ambição. Nós simplesmente nos esforçamos em fazer o melhor em todas as situações para a glória do nosso Deus Jeová e deixando os resultados na mão dele. Como cristãos, então, nos esforçamos em usar todo o nosso potencial para temer a Deus e guardar os seus mandamentos, evitando, então, seguir o mau exemplo da rainha Atalaia, que foi uma pessoa ambiciosa. Obrigado. Muito obrigado, irmão Carlos, pela excelente maneira como fez o discurso. Agora teremos a parte de joias espirituais, que todos os presentes estão convidados a participar. Essa parte será feita pelo nosso irmão Edilson Santos. Muito bom. Esperamos que todos tenham conseguido tempo, né, para considerar a matéria dessa semana, os capítulos 11 e 12 de 2 Reis. E é interessante que os comentários fiquem sempre dentro dos 30 segundos, tá bom, irmãos? Se você tem dificuldade ou quer treinar, né, dá para treinar, coloque por escrito, cronometre, né, para ver se o tempo está certinho, tá bom? Muito bem. 2 Reis 12, 1, que fala ali que Joás ficou escondido da sua avó, né, Atalia, né, durante um período ali de 7 anos. E a pergunta é por que Jeová não permitiu que Joás fosse morto quando ainda era um bebê? Irmã Rosa? Porque ele era da linhagem real de Davi, né? Da descendência dele viria o Messias. Então, tanto Jeozabeate como o seu marido sumo sacerdote, eles preservaram providencialmente a linhagem real de Davi até o Messias por tomar essa medida em salvar Jeoás. Muito bom. Então, tinha a mão de Jeová ali envolvido naquela ação, né, naquele assunto. Ótimo. Bem, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre qualquer outro assunto que pode ser aplicado? A irmã Jéssica Monteiro. No capítulo 11, do 1 ao 3, mostra como Jeosheba foi corajosa ao esconder o bebê Jeoás, né, de ser morto.
por Atalia. Ela e seu marido esconderam Jeoás por 6 anos, né? E então eles foram muito corajosos. Isso é um exemplo para mim. Na grande tribulação, poderemos precisar esconder os nossos irmãos, não passar informações sobre eles, e precisaremos ter a mesma coragem. Ótima aplicação, irmã Jéssica. A irmã Laís Mascarenhas. No capítulo 12:9, nós vemos a ideia de não usarmos o dízimo como meio de sustentar as nossas atividades. O serviço cristão, ele é questão de amor, e esse amor ele não vai se mostrar por uma porcentagem. Então, nós vemos que a utilização das caixas de contribuição foram bem eficientes nos dias de Joás, e hoje, nos salões, nós temos essa forma de contribuição, onde cada um pode dar o que se sentir motivado a contribuir, dando assim de coração. Muito bom. A irmã Larissa. Então, o 11, versículo 12, ali as ações corajosas de Jeoiada e sua esposa, elas garantiram a continuidade da dinastia de Davi até o Messias. Então, com isso, a gente também pode aprender que a nossa coragem e a nossa fé, elas ficam mais fortes quando nós vemos que Jeová, ele está com os que colocam os interesses dele e o bem-estar dos irmãos acima dos próprios interesses. Muito bom, parabéns. Irmã Alzira? Então, em 2 Reis 12, 4 e 5, então ali o rei Joasás também, ele ordenou que os sacerdotes usassem as contribuições feitas ali para realizar concertos, né, que fossem necessários. E hoje a gente vê que os servos de Jeová também se esforçam bastante, né, para manter os locais de adoração de Jeová em bom estado. Então, o Salão do Reino, por exemplo, é um prédio que é dedicado a Jeová. Então, todos nós podemos ajudar mostrando o devido respeito, né, fazendo os donativos, gastando nossas energias e forças para manter a manutenção e a limpeza do salão. Ótimo. Obrigado, irmão. Irmão Ailton. Gostei do 12 também, o versículo 6, né, fala que quando Joás perguntou por que a casa ainda não estava tinha sido reformada, aí Jeoiada, ele reconheceu que ele precisava fazer algo, né, porque era a responsabilidade dele. E aí ele percebeu que ele precisava delegar algumas funções, e ele era sumo sacerdote, né? Então eu achei interessante isso. Às vezes a gente está cheio de responsabilidade e não conseguimos cumprir com todas. Então é importante nós delegarmos para que as coisas andem bem, né? Excelente aplicação, muito bom. Irmão Luiz Tomazelli. Lendo aqui o capítulo 11, me fez lembrar de como Jesus espera que os anciãos cuidem das congregações contra o espírito de Jezabel, presente também em Atalia. Ela era uma mulher dominadora e que queria realmente levar os homens à imoralidade. Jesus espera que os anciãos cuidem bem das congregações nesse sentido. Muito bom. Lembrou a mensagem, as 7 congregações, né? Muito bom. A irmã Berenice. Eu gostei também do segundo livro dos Reis 12:15, onde diz que não se pedia para aqueles homens que ficavam com o dinheiro dos cofres e davam nas construções, para realizar a construção, uma prestação de contas, porque eram homens de confiança. Então, vejo que nós também, como cristãos, durante toda a nossa vida, devemos, em qualquer designação e lugar que estejamos, desenvolver esse costume de ser confiável, para que também possamos, que outros nos olhem e digam que somos pessoas de confiança. Muito bom, irmã Berenice. A irmã Laís Alves. No 11, versículo 3, fala de Atalia como ela se tornou rainha no país. E a gente sabe que essa não é uma posição que Jeová designou para as mulheres, então ela foi muito presunçosa. E a lição que eu tirei é que Jeová ele nos dá muitos privilégios, mas é importante que nós, mulheres, lembremos da nossa posição, tanto na congregação quanto na família, de submissão. Obrigado, irmã Laís. Muito bom. Irmão Paulo?
Então, com o passar do tempo, o templo construído por Salomão precisava, né, de alguns consertos. Aí Jeoás e os responsáveis não agiram prontamente, mas aí, por fim, o santuário foi consertado. E mais tarde o rei Josias de Judá se preocupou com o conserto da casa de Jeová. Lição para nós: os servos atuais de Deus mostram que têm prazer na casa do seu Deus por cuidarem da manutenção do salão do reino local. Muito bom. Jeoás deixou, de fato, um bom exemplo, né, de liderança. Mais alguém? Tem algum ponto que notou que pode ser aplicado no ministério mesmo, né, no ministério de casa em casa, né, na pregação, otimização dos recursos, né, em prol do reino? Nós temos, de fato, várias lições para ser tirada do trecho da leitura da Bíblia dessa semana. Obrigado, irmãos, por sua participação. Nós agradecemos ao irmão Edilson pela forma como fez a parte e também a todos pelos excelentes comentários. Agora teremos uma leitura da Bíblia que será feita pelo irmão Alexandre Silva. O irmão Alexandre irá ler o segundo livro dos Reis, capítulo 11, os versículos do 1 ao 12. Vamos prestar atenção à leitura do irmão. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho tinha morrido, exterminou toda a linhagem real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmão de Acasias, tirou Jeoás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei que iam ser mortos, e o escondeu num quarto junto com sua ama. Eles conseguiram mantê-lo escondido de Atalia, de modo que ele não foi morto. Ele ficou escondido com ela na casa de Jeová por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre o país. No 7º ano, Jeoiada mandou chamar os chefes de 100 da escolta cariana e dos guardas do palácio, para que viessem a ele na casa de Jeová. Ele fez um pacto com eles e os fez jurar na casa de Jeová. Depois lhes mostrou o filho do rei. Ele lhes ordenou: façam o seguinte: 1/3 de vocês estará a serviço no sábado e manterá estrita vigilância sobre a casa do rei. Outro terço ficará no portão do alicerce, e o outro terço ficará no portão atrás dos guardas do palácio. Vocês se revezarão em vigiar a casa. As 2 divisões que estariam de folga no sábado manterão rigorosa vigilância sobre a casa de Jeová para proteger o rei. Vocês devem ficar em volta do rei, cada um com as suas armas na mão. Quem atravessar as suas fileiras será morto. Fiquem com o rei aonde quer que ele for. Os chefes de 100 fizeram exatamente o que Jeoiada, o sacerdote, tinha ordenado. Portanto, cada um reuniu os seus homens que estavam a serviço no sábado e os que estavam de folga no sábado, e foram a Jeoiada, o sacerdote. O sacerdote deu então aos chefes de 100 as lanças e os escudos redondos que tinham pertencido ao rei Davi e que estavam na casa de Jeová. E os guardas do palácio se posicionaram, cada um com as suas armas na mão, deste lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, junto ao altar, e junto à casa, e em volta do rei. Então Jeoiada trouxe para fora o filho do rei, e pôs sobre ele a coroa e o testemunho. Eles o fizeram rei e o ungiram, e começaram a bater palmas e a dizer: Viva o rei! Muito bem, irmão Alexandre. Uma excelente leitura. Nós vimos que o irmão se preparou bem, né? Leu de modo correto, aplicando bem a lição número 5 da brochura Melhore, né? Vimos como o irmão falou de modo claro, né? Abrindo bem a boca, né? Com a cabeça erguida. Isso facilita com que nós entendemos o que o irmão está dizendo. E mais importante ainda, quando nós lemos a palavra de Deus e fazemos isso, nós ajudamos a tocar o coração das pessoas, né? O irmão foi muito bem em fazer isso, parabéns. Agora teremos a sessão Faça o seu melhor no ministério. Na primeira parte, veremos uma primeira conversa que será feita pelas nossas irmãs Natália Zacarias e Evelyn Otso. Então, vamos prestar atenção às nossas irmãs.
Boa noite, eu me chamo Natália e eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem da Bíblia. Qual o seu nome? Eu me chamo Evelyn, se for bem breve, porque eu estou um pouco ocupada. Tá bom, Evelyn. Na sua opinião, você acredita que algum dia a violência e a guerra não vão mais existir? Olha, pelo que eu acompanho nos noticiários, acho isso bem difícil, está cada dia pior. Os governos não controlam problemas como a violência e guerra, até com rumores de uma terceira guerra a gente tem ouvido. Acho que só Deus mesmo para nos ajudar. Realmente, Evelyn. Mas olha que interessante o que o rei Davi foi inspirado a escrever sobre como seria a nossa vida no futuro. Aqui no Salmo 37, 10 e 11, diz assim aqui na Bíblia, ó. Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam, e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Então, conforme vimos nesses versículos aqui na Bíblia, Deus irá fazer dessa terra um lugar maravilhoso em que viver. E você notou aqui quem deixará de existir? Aí diz os maus. Exato. Dessa forma, a violência e a guerra não vão mais existir. Essas palavras, Evelyn, vão se cumprir no futuro. Mas que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Eu trago aqui comigo um folheto e eu gostaria de deixar com você para responder essa pergunta na próxima semana. O que você acha? Pode voltar, sim. Vai ser bem interessante poder conversar sobre isso. Ai, que bom. Mas de que igreja vocês são? Evelyn, nós somos testemunhas de Jeová. Sim. Quando eu morei no Japão, perto do meu apartamento, tinha um salão do reino lá perto, mas eu nunca entrei. Entendi, Evelyn, que legal. Saiba que você está convidada para assistir nossas reuniões. Inclusive, eu tenho aqui um vídeo que eu gostaria de te mostrar, que mostra o que acontece em um salão do reino. Olha que interessante. Você viu aqui? Conforme o vídeo, não se fazem coletas e não se cobram entradas. E em todos os salões do reino, ao redor do mundo inteiro, nós vamos encontrar o mesmo programa de instrução da Bíblia. Eu tenho até aqui o convite do local de onde nós nos reunimos. Eu gostaria de deixar com você, gostaria muito que você nos visitasse. Muito obrigada. E eu gostei muito do vídeo. Eu vou pensar com carinho e qualquer coisa, semana que vem a gente combina. Tá bom, foi um prazer falar com você. Muito obrigado, irmã Natália, irmã Evelyn, pela excelente parte. A irmã aplicou também muito bem os pontos da lição número 4. Prepare as pessoas para entender o texto, né? A irmã deixou bem a moradora bem curiosa, né? A moradora até não queria escutar bem o que a irmã ia dizer, mas fez uma pergunta interessante, né? E falou como que aquele texto que a irmã leu ia ajudar a moradora. Então, parabéns. Também usou um ponto interessante do texto, né? Falou sobre os maus, né? Não tentou explicar cada detalhe. Isso com certeza ajudou a moradora a criar curiosidade, até perguntar, né, qual religião era, e ajudou a convidar para a reunião. Muito bem, parabéns, irmã. Agora teremos a revisita que será feita pelas nossas irmãs Renata Matsushima e Antonella Farrão. Vamos prestar atenção. Oi, Antonella, tudo bem? Oi, Renata, tudo bem? Sim, você? Bem, que bom que deu certo o nosso encontro hoje. Com a permissão da sua mãe, eu voltei para a gente continuar a nossa conversa da semana passada. Eu, inclusive, separei aqui um outro texto bíblico para a gente ler juntas. É o de Apocalipse, aqui, olha, capítulo 21, os versículos 3 e 4. Você quer ler para a gente, por favor? Leio sim. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Obrigada, Antonella.
Então, você percebeu aqui na sua leitura o que não haverá mais no futuro? Ali diz a morte, a tristeza, a dor. Isso mesmo. Que bom saber disso, não é verdade, Antonella? Realmente. Agora, na sua opinião, você acha que isso aqui é algo que vai acontecer no céu ou na terra? Eu acredito que no céu. Então, vamos pensar um pouquinho. Olha, você há de concordar que uma coisa, para deixar de existir, ela precisa ter existido antes, certo? Sim, faz sentido. Agora, será que a gente pode dizer que existiu ou existe morte no céu? Morte, tristeza, dor? Com certeza não. Não. Aonde é que essas coisas existem há muito tempo? Aqui na Terra. Aqui na Terra, Antonella. Então, isso faz a gente entender o seguinte, que essa promessa que você leu agora é algo que Deus vai fazer acontecer. Onde mesmo? Aqui na Terra. Aqui na Terra. Inclusive, concorda com aquele texto que a gente leu na semana passada, os mansos, né, vão viver aqui na Terra para sempre. Então, é maravilhoso a gente ler a palavra de Deus e entender, né, que esperança, né, Deus está oferecendo para a gente. E o melhor ainda é saber que a gente pode fazer parte disso. Sério? Sim. Inclusive, Antonella, eu trouxe aqui para você hoje, olha, essa revista, olha o tema. Seja feliz para sempre? Sim. Essa revista, ela tem 3 lições, sabe? E com ela é possível a gente fazer um curso da Bíblia, gratuito. Eu, inclusive, mostrei ela para sua mãe, expliquei. E ela disse que você pode decidir se você quer fazer ou não. O que você acha? Eu quero sim, achei bem interessante. Então, vamos fazer o seguinte, olha, vamos ver aqui um breve vídeo que vai explicar melhor como que vai funcionar esse curso, olha. Viu só, Antonella? Você gostou de saber que você pode escolher o dia, a hora e até quanto tempo você pode estudar? Gostei sim, Renata. E o que mais você achou interessante aí no vídeo? Que não vai ter prova nem teste. É verdade. Você não vai precisar se preocupar com isso. Então, vamos combinar já para a gente começar semana que vem, tá bom? Vamos sim. Excelente parte, irmã Renata. Parabéns também, Antonella, pela ajuda. Foi muito bom ver a parte das irmãs. A irmã Renata fez bastante perguntas, né? E isso que um bom instrutor faz, né? Aplicando a lição número 3 da brochura Melhore, faça perguntas. Porque isso é importante, né? Uma das coisas que as perguntas nos ajudam é a raciocinar com as pessoas. Nós vimos a irmã Renata fazer isso muito bem com o texto, né? Aplicou o texto de revelação, perguntando, né, para a moradora, né? Isso vai acontecer aonde? Muitas pessoas acreditam que é no céu. Mas com o raciocínio simples da irmã, nós vimos que a moradora conseguiu entender bem o assunto, né? Então a irmã está de parabéns pela parte, né, e pela lição. Agora nós teremos o estudo bíblico de congregação que será feito pelos irmãos Jonatas Mascarenhas e Gustavo Fuentes. Vamos dar continuidade aqui ao seu estudo e nós vamos entrar na parte Aprenda Mais. E nessa parte Aprenda Mais, nós vamos... veja como você pode ser amigo de Jeová e descubra porque ele é o melhor amigo que você pode ter. Eu vou fazer a leitura aqui da parte 4, que fala a respeito de Abraão era amigo de Jeová. O que a Bíblia diz sobre Abraão, também chamado Abraão, nos dá uma ideia do que significa ser amigo de Deus. Leiam sobre Abraão em Gênesis 12, do 1 ao 4. Depois converse sobre os pontos a seguir. Você faz a leitura para a gente, Gustavo? E Jeová disse a Abrão: sai da sua terra e deixe os seus parentes e a casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você se tornará uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei aquele que invocar o mal sobre você. E todas as famílias da terra certamente serão abençoadas por meio de você. Então Abrão foi, assim como Jeová lhe havia mandado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã.
Excelente leitura, Gustavo. A primeira pergunta é a seguinte: o que Jeová pediu para Abraão fazer? Então Jeová pediu para Abraão sair da casa de seu pai, deixar sua terra e seus parentes e ir para a terra que ele mostraria. Ótimo. Algo importante a respeito deste texto é que é o próprio Jeová conversando com Abraão. Então, no texto podemos observar Jeová falando diretamente com Abraão por meio de seus anjos, as promessas e as garantias que ele deu ali para Abraão. E o que Jeová prometeu para Abraão? Jeová prometeu que o abençoaria, que o tornaria uma grande nação e engrandeceria o seu nome. Ótimo. E Abraão, o que Abraão fez? Ele obedeceu sem questionar, né? Ele obedeceu sem questionar. Ele foi e fez tudo como Jeová lhe havia mandado. Exatamente. Então aqui nós vimos no texto que Jeová ele foi um excelente amigo. E posteriormente nós podemos observar que Jeová cumpriu tudo ali o que prometeu. Agora, Jeová foi um grande amigo para Abraão. Como você pode ser um bom amigo, um grande amigo para Jeová? Por obedecer às orientações de Jeová, mesmo que naquele momento eu não entenda os motivos. Excelente. Da mesma forma que Jeová se alegrava com a amizade de Abraão, Jeová se alegra pela sua amizade, pelos seus esforços em continuar fazendo a vontade de Jeová. Continue assim. Muito bem, irmão Jonatas, também irmão Gustavo, pela parte. Estava muito boa também a parte dos irmãos. O irmão Jonatas estava... a lição número 6, explique porque você leu o texto, né? Essa era a lição do irmão, e o irmão aplicou muito bem, né, os conselhos ali. Nós vimos, por exemplo, aqui vem mostrando uma das coisas que nós podemos fazer aqui, é destacar o ponto que você quer que as pessoas se lembrem, né? O irmão fez isso muito bem, ao destacar o motivo do texto, né, que é a amizade que Jeová tinha com Abraão, né? Então, o irmão repetiu essa ideia, né, fez o estudante entender bem ela. Então, o irmão está de parabéns pela parte. Muito bem. Agora iremos iniciar a nossa sessão Nossa Vida Cristã. E para ela entoaremos um cântico. O cântico escolhido é o cântico 84. Vamos fazer o nosso melhor. Então, todos aqueles que não têm impedimento, por favor, fiquem de pé para entoarmos juntos o cântico 84.
Então, motivados por esse belo cântico, iremos ter a parte: por que os cristãos devem se esforçar para fazer mais? Essa parte será feita pelo nosso irmão João Alves. Muito bem, não dá para imaginar um servo de Jeová de braço cruzado, né? A partir do momento que você assume um compromisso, tem que cumprir, né? Não é mesmo? Vamos ler um texto antes de... Está em Lucas 9:62, né? As palavras do Senhor Jesus, ele disse algo interessante, olha. Ele disse: ninguém que tiver posto a mão num arado e olhar para trás está apto para o reino de Deus. Então, todo servo de Jeová, como nós acabamos de cantar, ele não tem, né, nenhum outro meio de ser um servo de Jeová se não colocar a mão no arado, se não trabalhar, né? Agora, em nenhum momento esse trabalho é um trabalho difícil, né? Como nós iremos ver no vídeo, esse trabalho deve nos motivar a querer fazer mais para Jeová. É algo que nos dá prazer, né? Então, nós iremos ver no vídeo que todos nós, às vezes nós lemos o texto de 1 Timóteo 3:1, e ali fala mais sobre a parte dos varões, né? Mas como nós vamos ver no vídeo, não está falando só sobre isso, mas sobre fazer mais, né? E envolve os irmãos e as irmãs, né? Nesse trabalho todo interessante. Então, o que eu posso fazer, né, para poder fazer mais na organização? Vamos assistir o vídeo, depois nós vamos ter essas perguntas para responder aí no final da nossa reunião. Vamos ver, então, o vídeo, por favor, irmãos. O nosso texto de hoje vem antes de uma lista de qualificações para os anciãos. Mas, por extensão, o incentivo que temos aqui para nos esforçar e para querer fazer mais no serviço de Jeová se aplica a todos nós. A última frase do comentário do texto de hoje diz: da mesma forma, irmãos e irmãs que querem ser pioneiros, betelitas ou voluntários em construções de salões do reino, também precisam se esforçar para alcançar esses alvos. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não estava aqui incentivando alguém a ser ambicioso e tentar obter um cargo ou uma posição. Paulo não estava falando da designação ou do cargo de servo ministerial ou de ancião. E também não estava falando sobre a designação de pioneiro, betelita, servo de salão de assembleias ou de construção de salão do reino. Paulo estava falando aqui sobre todos nós nos esforçarmos para nos qualificar para fazer mais na organização de Jeová. E hoje nós queremos falar sobre o porquê. Por que os irmãos querem se esforçar, como diz o comentário do texto de hoje, para se qualificar para mais designações? E as irmãs também têm muitos alvos que podem alcançar, como escola de evangelizadores, escola de Gileade e outros alvos espirituais. Porque todos nós, independentemente de se somos irmãos ou irmãs, devemos nos esforçar para fazer mais no serviço de Jeová. Nós gostaríamos de destacar 3 razões principais. Primeiro, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Aqui em Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 15, Jesus faz a ilustração de uma lâmpada usada para iluminar. Vamos ler o versículo 16 e ver a conclusão de Jesus. Do mesmo modo, deixem brilhar sua luz perante os homens, para que vejam as suas boas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus. Então, a razão principal para nos esforçarmos para fazer mais para Jeová é o desejo de dar glória e honra a Ele.
O amor de Jeová e a forma como ele nos governa certamente nos motivam a querer fazer mais para ele. Pense também na misericórdia que Jeová demonstra por nós, humanos imperfeitos, na paciência que ele tem para nos ajudar e também na promessa dele de nos proteger nesses tempos difíceis. Então Jesus tinha bons motivos para nos dizer: isto glorifica o meu Pai, que vocês persistam em dar muito fruto e mostrem que são meus discípulos, como está registrado em João 15:8. Então, pensando nisso, quem de nós poderia dizer que já fez o suficiente ou bastante e que agora é hora de relaxar e só continuar a fazer o que sempre fez? Na verdade, é o contrário. Por exemplo, nós nos esforçamos para cultivar o fruto do Espírito e refletir a personalidade de Jeová. E, na verdade, o apóstolo Paulo disse que nós somos como espelho e refletimos a glória de Jeová, como diz 2 Coríntios 3,18. Então, quando fazemos progresso espiritual, é como se estivéssemos polindo o nosso espelho para refletir melhor a personalidade de Jeová. Consegue ver o sorriso de aprovação de Jeová à medida que observa todos os esforços que você faz? Vamos agora para a segunda razão de por que devemos nos esforçar para fazer mais para Jeová e alcançar novos alvos espirituais. Vamos ler juntos 1 Timóteo capítulo 4. Timóteo devia ser um jovem bem maduro para a idade que tinha. E no capítulo 4, versículo 14, Paulo relembra a Timóteo que ele havia sido designado para cuidar de responsabilidades da congregação. Então, por que Timóteo precisaria continuar fazendo progresso espiritual? Vamos ler o capítulo 4, versículo 15. Medite nessas coisas, concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. Então, o progresso de Timóteo e suas qualidades espirituais seriam vistos por todas as pessoas. Então, a segunda razão para nos esforçarmos para fazer mais para Jeová é que isso beneficia a outros. Por exemplo, se nos esforçarmos para fazer mais no ministério, gastando mais horas nele, ou melhorando a qualidade das nossas conversas, outros vão se beneficiar, como as pessoas do território e nossos irmãos. Irmãos que estão se esforçando para melhorar suas qualidades espirituais, para um dia servirem como servos ministeriais ou anciãos. Eles podem ver tudo o que estamos fazendo e são beneficiados por isso. Outros são beneficiados pelos que trabalham num salão de assembleias ou num projeto de construção ou reforma de um salão do reino. Os nossos irmãos e irmãs precisam de toda a ajuda e de todo o encorajamento que podemos dar a eles. Assim, todos nós nos esforçamos juntos para fazer mais para Jeová. E quando não paramos de fazer progresso, podemos dizer que incentivamos outros a também crescer espiritualmente, porque isso é contagiante e assim todos nós melhoramos. Vamos agora considerar a terceira razão para nos esforçar para fazer mais para Jeová. A terceira razão é: nós mesmos somos beneficiados. Só que isso parece um pouco contraditório, não é? Porque somos incentivados a nos esforçar e a trabalhar duro. Como que nós podemos ser beneficiados por isso? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5 e vamos descobrir aqui como nós somos beneficiados por isso. Paulo fala aqui do que é preciso para progredir espiritualmente. E no capítulo 5, versículos de 11 ao 13, Paulo descreve os irmãos como criancinhas. Criancinhas que sempre estão precisando de ajuda e orientação, até mesmo para as coisas básicas. E se elas não recebem isso, ficam perdidas e confusas. Mas vamos ver agora o que Paulo fala sobre as pessoas maduras, aqui no versículo 14. E nós vamos ler até o capítulo 6, versículo 1. Ele diz aqui: mas o alimento sólido é para as pessoas maduras, para aqueles que pelo uso têm a sua capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Portanto, agora que deixamos para trás a doutrina básica a respeito do Cristo, avancemos a madureza, não lançando novamente um alicerce e assim por diante.
Então aqui Paulo está nos incentivando a fazer progresso espiritual. E para isso acontecer, não podemos ficar parados. Tanto que Paulo disse, avancemos. Mas por que isso nos beneficia? Bom, Paulo disse aqui que isso vai nos ajudar a distinguir o certo do errado, ou em outras palavras, a tomar boas decisões. E isso também nos traz um outro benefício. Fazer progresso espiritual nos traz contentamento, nos faz pessoas felizes. É verdade que quando nos esforçamos para alcançar alvos espirituais, vamos ver que às vezes damos só um passinho de criança, outras vezes 2 passos para frente e às vezes até 1 passo para trás. Mas de qualquer forma, quando nos esforçamos, temos felicidade e contentamento no serviço de Jeová. Então, em resumo, cada um de nós, não importa se somos irmãos ou irmãs, precisamos continuar nos esforçando para progredir espiritualmente e fazer mais para Jeová. Por quê? Porque Jeová merece isso. Também porque outros vão se beneficiar. Mas também é o segredo para nós sermos cristãos maduros, contentes e felizes no serviço de Jeová. Muito bem, esse vídeo nos ajudou bastante, né, em fazer progresso, né? Muito bem, então são 3 perguntas aí que eu contaria com a ajuda dos irmãos para nós respondermos, né? Aí baseado primeiramente em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, né? O que nos motivou a querer fazer mais, né, para Jeová? A irmã Júlia. Então, mostra a razão principal para nos esforçarmos para fazer mais para Jeová, que é o desejo de dar glória e honra a Ele, e a forma maravilhosa dele nos governar, o amor, a misericórdia e a paciência que Ele tem com nós, nos motiva a fazer isso cada vez mais. Isso mesmo. Alguém mais anotou alguma coisa? Nós podemos, talvez, lembrar algumas ilustrações que o irmão fez, né, com respeito ao espelho, né? Lembram? Ninguém anotou isso? Só eu? Uma Berenice? Diz que quanto mais nos esforçamos para melhorar nossas qualidades espirituais, é como se estivéssemos limpando o espelho para refletir melhor as qualidades de Jeová. Isso mesmo, né? Então, nós, né? Ele, lendo ali o texto de Mateus 5, ele comparou o nosso trabalho ou aquilo que nós fazemos como uma lâmpada, né? Então, uma lâmpada brilha, né? Então, nós temos que brilhar. Essa é a lição que nós aprendemos ali, né? Nesses versículos. Muito bem. E também agora em 1 Timóteo 4,15, sobre fazer mais, né? Sobre meditar, se concentrar nas coisas espirituais. Irmão Francisco? Esse texto lembra que Timóteo, embora fosse um homem maduro, mas quando ele se esforçava em fazer mais, então, evidentemente, outros tiravam proveito. As pessoas que o ouviam no campo, os irmãos que o acompanhavam. Isso me fez lembrar quando eu estava no final da adolescência, um irmão que se esforçava em fazer mais me convidou para participar pela primeira vez no testemunho num cemitério. E eu tinha medo, eu tinha certos receios, mas observar a forma com que ele abordava as pessoas naquele testemunho fez eu criar coragem. Então, certamente, nós podemos ajudar outros quando fazemos isso. Isso mesmo, né? Então, pensar que você está ajudando a pessoa do seu lado, né? Então, vai salvar tanto a você como outras pessoas. Também, o que mais, né? Ele citou mais algumas coisas que nós podemos fazer ali, que poderia ser de ajuda para os irmãos, né? O que mais?
Ele falou, a irmã Beatriz. Ele disse: medite nessas coisas, concentre-se totalmente nelas. Então, nós podemos aprender também que quando nós temos um alvo, nós temos que meditar, nós temos que nos concentrar totalmente nesse alvo. Isso mesmo. Quando nós fazemos o progresso ao ponto de poder participar numa construção do Salão do Reino, em Betel, aqui ele disse, nós encorajamos outros, né? Então, fazer progresso é algo que nos motiva bastante. Agora, Hebreus 5, 14 e depois 6, 1, ele falou sobre que deve nos motivar. O irmão Rafael. Então, a motivação é porque isso também é bom para nós mesmos. Fazer progresso espiritual nos beneficia porque nos ajuda a distinguir o certo do errado, como ele disse, né? Ou seja, nos ajuda a tomar boas decisões, nos traz contentamento e nos faz pessoas felizes. Isso mesmo, né? E ele falou algo interessante, né? Ele disse que nos esforçarmos traz contentamento e felicidade. Então, chegue lá para um servo de tempo integral, né? Ou alguém que trabalha bastante para Jeová, e fale assim, se ele é feliz, né? Com certeza a resposta será sim, né? Não tem como se esforçar, fazer o melhor para Jeová, refleti-lo naquilo que nós fazemos e não sermos felizes, porque Jeová é um Deus feliz. Obrigado, irmão João, pela excelente parte e também a todos pelos comentários. Agora teremos o estudo bíblico de congregação. O estudo bíblico será feito pelo nosso irmão Edilson Watts. Muito bem, como já falado, né, nós iniciaremos o nosso estudo bíblico de congregação e agora com a lição 29, o que acontece quando a pessoa morre. Com certeza, as pessoas aí fora não têm um conceito correto, bíblico, a respeito desse assunto. Então, é uma verdade que nós podemos, sim, ensinar às pessoas. Então, hoje quem irá colaborar com a leitura dos parágrafos é o nosso irmão Sander Rogério. Então, ele vai fazer a leitura da introdução e do parágrafo número 1. Já perdeu alguém que você ama na morte? Numa situação tão difícil assim, você talvez se pergunte, o que acontece quando a pessoa morre? Será que nunca mais vou ver essa pessoa que eu amo? Nesta lição e na próxima, vamos ver o que a resposta da Bíblia são muito consoladoras. Jesus comparou a morte a um sono profundo. A pessoa que está dormindo profundamente não sabe o que está acontecendo em volta dela. Em que sentido a morte é igual ao sono? Depois que a pessoa morre, ela não sente mais nada. Ela não sente dor, nem está sofrendo. A Bíblia diz que os mortos não sabem absolutamente nada. Sander, leia também para nós Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Muito bem. Então, agora a pergunta, o que acontece quando a pessoa morre? Irmãozinho Vinícius? Depois que a pessoa morre, ela não sente mais nada, ela não sente dor e nem está sofrendo. A Bíblia diz que os mortos não sabem de absolutamente nada. Isso, muito bem. A irmã Evelyn?
O próprio Jesus, ele explicou, né, como seria a morte quando ele comparou um sono profundo, né? Quando estamos dormindo profundamente, nós não sabemos o que está acontecendo à nossa volta. Então, assim também é a condição dos mortos. Muito bom, uma maneira muito clara de nós entendermos. Vamos então ao parágrafo número 2. Muitas pessoas têm medo de morrer e têm até mesmo medo dos mortos. Mas saber o que a Bíblia ensina sobre a morte nos deixa aliviados. Jesus disse: a verdade os libertará. Algumas religiões dizem que todo mundo tem uma alma que sobrevive à morte, mas a Bíblia não ensina isso. Sendo assim, ninguém sofre depois que morre. Além disso, os mortos não podem nos prejudicar, já que eles não sabem de nada que está acontecendo. Então, não é preciso fazer nada para agradar ou adorar os mortos, nem rezar por eles. Alguns dizem que podem falar com os mortos, mas isso é impossível. Como acabamos de ver, os mortos não sabem absolutamente nada. Quando alguém acha que falou com um amigo ou um parente que morreu, na verdade ele pode estar falando com os demônios, que fingem ser as pessoas que morreu. Por isso, saber a verdade sobre a morte nos protege dos demônios. Jeová diz para nós não tentarmos falar com os mortos, porque eles sabem que os demônios são perigosos. Muito bem. Agora a pergunta do parágrafo número 2. Como saber a verdade sobre a morte nos ajuda? A irmã Laís. Muitas pessoas têm medo de morrer e até mesmo medo dos mortos. Então, saber que a Bíblia ensina sobre a morte pode deixá-los aliviados. Muito bom, muito obrigado, irmã Laís. A irmã Mayla? E nós também sabemos que algumas religiões, elas ensinam que é possível ter contato com os mortos, mas como nós vimos, isso é impossível. Então, quando alguém acha que falou com um amigo ou então com um parente que já morreu, na verdade ela pode estar falando com os demônios, que fingem ser a pessoa que morreu. Então, por isso, saber a verdade sobre a morte também nos protege dos demônios. Isso. Vamos confirmar isso no texto de Deuteronômio 18, do 10 ao 12, e o irmão Sander vai ler para nós. Não se deve encontrar em seu meio alguém que queime seu filho ou sua filha no fogo, ou que use de adivinhação, ou que pratique magia, ou que procure presságio, ou feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou que consulte quem invoca espíritos, ou um adivinho, ou alguém que consulte os mortos. Pois quem faz essas coisas é detestável para Jeová. E é por causa dessas práticas detestáveis que Jeová, seu Deus, expulsa essas nações de diante de você. Muito obrigado, irmão Sander, por colaborar com a leitura para nós. O que Jeová ele exorta fortemente aqui? Irmão Carlos Barbosa? Nós não nos envolvemos com ocultismo, com demônios. Porque se todo o texto aqui, se nós notarmos, está se falando exatamente sobre isso, né? Sobre busca de demônios nas suas diversas formas. Dentre elas, está bem claro, alguém que consulte os mortos. Jeová odeia isso. Então, se queremos agradar a Jeová, não podemos entrar nessa jogada aí das pessoas. Muito bem. Exatamente isso. A irmã Rosa?
E a essa altura os nossos estudantes já aprenderam que Deus é profundamente amoroso, né? Então nós poderíamos raciocinar com eles. Se Deus é amor, se fosse correto, né? Jeová sabe o quanto sofremos quando algum ente querido morre. Será que Jeová não permitiria, se isso fosse correto e possível, conversar com os mortos, né? Então, pelo contrário, né? Jeová deixa aqui bem claro que ele odeia isso. Muito bem. Então, esses são alguns assuntos que nós iremos ver e o que nós vamos aprender nesse estudo. Nós vamos ver mais sobre o que acontece quando a pessoa morre. Também nós vamos aprender que um Deus tão amoroso que é Jeová, ele jamais iria torturar alguém depois da morte. E isso vai fortalecer, com certeza, a confiança em Jeová. Aqui nós temos uma gravura, logo embaixo do Aprenda Mais. O que está acontecendo aqui? A irmã Laís Alves? Irmã Laís? É um dos momentos mais tristes da nossa vida, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama e a gente vê que essa família aqui, o pai e as filhas, ele perdeu a esposa e as meninas a mãe. E os irmãos consolando. Então, se realmente é um momento muito triste, mas é muito consolador a gente saber a verdade sobre o que acontece quando a pessoa morre. Isso, e é isso que nós vamos ver no nosso estudo e ensinar, né, os estudantes a respeito do que acontece com a morte. Então, no 3, aprenda a verdade sobre os mortos. Nós vemos que no mundo inteiro, né, as pessoas têm diferentes ideias sobre o que acontece quando a pessoa morre. E diante dessas várias divergências, evidentemente, todas elas não têm como, né, estarem certas. E aqui, em nossa região, onde nós moramos, o que as pessoas elas têm falado a respeito da condição dos mortos? Irmão Jorge? Bem, antigamente se dizia que a pessoa ia para o céu ou ia para o inferno, né? Mas agora parece que todo mundo vai para o céu, né? Porque toda pessoa que morre dizem que está no céu. Então, parece que esse é um conceito comum na nossa região. Isso. Então, realmente pode acontecer isso, mas a Bíblia ela tem a verdade. Então, vamos assistir um vídeo em que a Bíblia mostra que realmente o que acontece. A maioria das religiões ensina que uma parte de nós continua vivendo depois da morte. Mas o que a Bíblia ensina? Deus criou o primeiro homem, Adão, do pó. Adão tinha a chance de viver para sempre. Mas quando ele escolheu ser desobediente, Deus disse que ele voltaria ao pó, ou seja, não existiria mais. E os que morreram depois de Adão? Quando Jesus soube que seu amigo Lázaro havia morrido, Jesus não disse que ele tinha ido para o céu, mas ele disse: Lázaro, nosso amigo, adormeceu. O que Jesus quis dizer? Do mesmo jeito que alguém num sono profundo não percebe as coisas que acontecem ao seu redor, os mortos também não estão conscientes de nada. Vamos ler também Eclesiastes 3:20 e ver uma outra verdade também contida na Bíblia. Quem gostaria de fazer a leitura? A irmã Letícia? Todos irão para o mesmo lugar. Todos eles vieram do pó e todos eles retornam ao pó. Muito obrigado, irmã Letícia. Então, Então, de acordo com esse versículo, o que acontece quando a pessoa morre? A irmã Oralda?
O texto aí deixa bem claro, né, que ela deixa de existir, ela volta a ser pó. Muito bem, é bastante claro, não deixa dúvida alguma. Então, será que esse texto diz que depois da morte a alma ou o espírito da pessoa continua a viver em algum lugar? Irmão Luiz Tomazelli? Não dá margem nenhuma para um pensamento assim. Fala que foi para a inexistência. Isso, esse texto realmente é muito claro. Nós vamos também ler o texto de João, o capítulo 11, do versículo 11 a 14, e ver ali a respeito da morte de Lázaro, o amigo de Jesus. Irmão Rafael Zacarias? Depois de dizer isso, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então, os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Isso, muito obrigado, irmão Rafael. Então, nós podemos usar esse texto, o vídeo, nós temos algumas gravuras também, nesse ponto número 3. Então, Jesus comparou a morte com o quê? Irmão Valdeci? Jesus comparou a morte como um sono. Então, Jesus ele tem esse poder de acordar as pessoas junto com Jeová, né? Para nós, a morte ela é uma coisa muito espantosa, mas para Jesus, como se uma pessoa estivesse dormindo, ele vai lá e acorda. Né? Irmã Júlia? Felipe? Até no vídeo mostra um exemplo de um homem dentro de um transporte e várias coisas acontecendo em volta dele enquanto ele dorme. Então, a morte comparada a esse sono profundo, onde a pessoa nem percebe o que está acontecendo ao seu redor. Isso, muito bom. Então, o que essa comparação nos ensina sobre o que acontece na morte? Irmã Rafaela? Então, Jesus ali naquela ocasião, ele não disse que Lázaro ele estava no céu ou com os parentes mortos. Jesus também não disse que Lázaro estava sofrendo no inferno ou que ele iria nascer de novo em um outro corpo, né? Na verdade, Jesus disse que ele estava num sono profundo. Isso. Consciência zero, né? Ele não tinha consciência de nada que realmente estava acontecendo, né? E agora, você acha que isso que a Bíblia diz faz sentido? Tem lógica? Irmão Aelton? Para nós que já conhecemos a verdade, né, faz muito sentido, né? Agora, é uma boa pergunta para se fazer para o estudante, né? Para a gente saber exatamente o que ele pensa, o que tem lá dentro do coração dele, se ele realmente está conseguindo entender aquilo que nós estamos explicando para ele, né? Porque é agora que a gente vai perceber se ele está conseguindo entender a diferença, né, do que nós ensinamos, do que a Bíblia ensina, do que a cristandade ensina. Isso, muito bom, né? Porque às vezes que as pessoas elas aprenderam até o momento está bastante arraigado, né? Então nós temos todos esses recursos, os vídeos, aquela ilustração, né, que vai ajudar muito realmente o estudante a entender, né, a verdade a respeito dos mortos. Ponto número 4, saber a verdade sobre os mortos nos ajuda muito. Então, aprender a verdade sobre os mortos nos livra do medo, né, das pessoas que já morreram. Então, vamos ler Eclesiastes 9 e 10. Alguém poderia fazer a leitura para nós, irmão João Cunha? Tudo que a sua mão achar para fazer, faça-o com toda a força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, o lugar para onde você vai. Isso. Então agora, a pergunta, será que os mortos podem nos prejudicar? Precisamos ter medo deles? Irmão Mateus? Não, por causa que eles não estão conscientes
eles estão mortos, o corpo deles não tem mais vida, então eles não podem fazer nada. Isso. Como esse texto ele pode ajudar os estudantes a entender esse ponto? Que não precisamos ter aí medo, né, das pessoas que morreram. A irmã Lídia? O texto esclarece bem, porque diz que não há trabalho, nem planejamento, conhecimento, né, sabedoria. Então, como que a pessoa pode agir e fazer algo e prejudicar alguém se ele não pode fazer nada, né? Ele está inconsciente, está inexistente. Então, tudo que tem que fazer, como diz o texto, faz em vida, porque depois não tem nada para fazer. Isso. Que esclarecimento, né? Realmente, o estudante pode bem entender isso, que não precisa ter medo. E agora, nós sabemos a verdade da Bíblia e não acreditamos na mentira de que é preciso agradar os mortos, adorar os mortos. Então, nós temos também 2 textos, de Isaías, o capítulo 8, 19, e Apocalipse, o capítulo 4, o versículo 11. 2 voluntários, por favor. O irmão Paulo Formes e a irmã Ana aqui, Ana Hashimoto. E caso lhes digam, consulte os que invocam o espírito ou os adivinhos, que sussurram e murmuram, não é a seu Deus que um povo deve consultar? Será que eles devem consultar os mortos em favor dos vivos? Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Muito bem, muito obrigado pela leitura dos textos. Então, como você acha que Jeová se sente quando uma pessoa adora os mortos ou pede ajuda de alguém que já morreu? Irmã Laís Mascarenhas? Com certeza, Jeová ele odeia essas atitudes, né? Porque os 2 textos deixam claro que somente Jeová deve ser consultado e somente ele deve ser adorado. Isso, muito bem. Mais algum ponto? Irmão Alexandre? Geralmente, para o estudante, a gente pode até voltar no texto de Deuteronômio 18, que foi lido logo no início do estudo, e daí ele começa a entender por que é detestável para Jeová. Porque esse tipo de atividade engana as pessoas e tira de Jeová algo que é exclusivo dele. Muito bom. Irmã Jéssica Monteiro? E como disse aqui no começo do estudo, né? Às vezes o estudante pode achar que conseguiu falar com algum parente que já morreu. Ele pode achar que falou com ele, mas, na verdade, ele está falando com demônios, né? Então, ele tem que deixar bem claro isso para ele. Isso. Nós temos até uma gravura, aqui também, nesse ponto número 4. Alguém gostaria de fazer o uso dessa gravura? A irmã Miriam? Então, saber sobre a verdadeira condição dos mortos nos livra de costumes, como nós vemos na gravura, que vão magoar Jeová. Por exemplo, Jeová odeia que consulte os mortos ou invoque espíritos. Jeová odeia que peça ajuda ou faça um ato de idolatria para com os mortos, né? Então, saber essa verdade vai impedir esses costumes que Jeová vai, com certeza, se magoar. E aí nós não estaremos também, a pessoa vai aprender que os mortos não têm a condição de dar as respostas e ajuda que só Jeová pode dar. Isso. Ela vai aprender a consultar, né, a fonte correta de verdadeira sabedoria. Irmão Rafael, ainda? A gente pode ajudar os estudantes a entender, baseado também no texto de Apocalipse 4:11, que Jeová é o único Deus é o único que merece toda a glória, a honra, o poder, porque foi Jeová que nos criou, foi Jeová que nos deu a vida. Então ele deve ficar muito indignado quando ele vê pessoas dando honra a outros mortos e
especialmente aos demônios que estão por trás desses costumes, como nós estamos vendo aí nessas imagens. Então é muito bom a gente mostrar isso para os estudantes, para que eles possam ter essa ciência também. Muito bom, excelente, irmão Rafael. Então agora o ponto número 5, que é um alívio saber a verdade sobre a morte. E nós vemos que muitas pessoas, elas aprenderam que depois que elas morrem, elas vão sofrer uma punição, né, pelas coisas erradas que elas fizeram. Mas a Bíblia, né, ela não fala a respeito disso. Vamos ler então Romanos capítulo 6, o versículo 7. Alguém gostaria de fazer a leitura? A irmã Magali Monticelli? Pois quem morreu foi absolvido do seu pecado. Muito obrigado. Então a Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela é absolvida dos pecados, né, como nós vimos nesse texto. Então, para Jeová, os pecados foram apagados. Então, sendo assim, você acha que alguém que morre ainda vai sofrer pelos pecados que morreu? Irmã Thais? Não, não mais, né? As pessoas que morrem são absolvidas, como o texto falou, ou perdoadas de seus pecados. Então, não há nenhuma outra punição para o pecado depois que a pessoa morre. Isso, olha só, né? Que verdade importante, né? A Bíblia mostra. E agora, fala que quanto mais nós aprendemos sobre Jeová, nós vamos perceber que ele jamais ia deixar uma pessoa que morrer sofrer. Então vamos ler esses dois textos de Deuteronômio 32:4 e 1 João 4:8, dois voluntários, por favor. O irmão Gustavo Fuentes e a irmã Laís Alves. A rocha, perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade, que nunca é injusto, justo e reto é ele. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso, muito obrigado pela leitura dos textos. Então, será que um Deus com as qualidades que vimos nesses versículos ia torturar as pessoas que morreram? Será que Jeová seria capaz disso? Irmão João Alves? Então, nós podemos raciocinar com nossos estudantes, né? Se uma pessoa que nem nós, imperfeita, não faria isso com alguém, será que um Deus com todas essas qualidades que nós vimos faria, né? Então, nós vamos ajudar o estudante a raciocinar com respeito ao que realmente a Bíblia diz. Isso. Os estudantes, eles gostam muito de um texto, né, exaltando uma qualidade muito grande de Jeová, a qualidade principal de Jeová. Será que nós podemos usar esse texto para raciocinar com o estudante de que Jeová ele não vai ficar atormentando a pessoa para sempre? A irmã Natália Gomes? Então, alguém torturador, sem dúvidas nenhuma, não é alguém nem justo, muito menos amoroso. E a própria Bíblia deixa bem claro que Jeová é o amor. Assim, nós podemos ter certeza de que Jeová jamais faria isso. Impossível Jeová fazer uma coisa dessas mesmo. Então, irmãos, nós temos aqui no resumo o que nós vimos nesse estudo, né, como nós podemos ajudar os estudantes a respeito das verdades, né, a respeito da morte. Então, vimos que quando a pessoa morre, ela não sabe de mais nada, né? A consciência dela não tem consciência de nada. E também nós vimos que os mortos, eles não estão sofrendo e nem podem prejudicar os vivos. E nós temos ainda a oportunidade para as perguntas de revisão. Então, a primeira pergunta é: o que acontece quando a pessoa morre? O que acontece? A irmã Berenice? Como diz Eclesiastes, ela deixa de existir, como antes da sua existência, né? Ela fica inconsciente. Muito bom. Agora a segunda pergunta: como
como nos ajuda saber a verdade sobre a morte? Irmão Sérgio? Essa verdade liberta a pessoa, porque embora as religiões mencionam, né, que algo sobrevive, o cristão, quando a pessoa, né, quando aprende a verdade, ela não tem mais medo nem da morte, nem de um eventual acidente que possa talvez morrer. Isso. Muitas pessoas, né, já se libertaram desse medo que as pessoas têm. E a terceira pergunta: por que saber a verdade sobre a morte é um alívio? A irmã Camila? Porque muitas pessoas aprenderam, né, ao longo da vida, que quando morrem eles vão sofrer. Então é um alívio saber que quando a gente morre a gente não vai sofrer, né? Conforme Romanos 6:7 fala que nossos pecados são absolvidos. E também 1 João 4:8 fala que Jeová é amor. Então não tem como Deus ser amoroso e justo fazer as pessoas sofrerem. Isso. Quanto consolo saber a respeito da verdade, né, da condição dos mortos, isso pode trazer ao estudante. Lá nós temos o quadro Tente o Seguinte. O que nós podemos ali incentivar o estudante a fazer? No quadro Tente o Seguinte. Irmão Ian? Então, ali nos incentiva incentivar o estudante a memorizar um texto da lição para poder aplicar para alguém o que acontece na morte. Isso. Incentivar o estudante a não ficar guardando essas verdades, né, a respeito da morte, mas sim compartilhar com outras pessoas. Com certeza, né, essa é uma lição que vai esclarecer muito, né, esse conceito a respeito da morte para as pessoas aí fora. E esse estudo fala que na semana seguinte também tem a continuidade, que será a respeito do consolo, né, a respeito da morte. Então, assim encerramos o nosso estudo bíblico de congregação. Queremos agradecer os comentários dos irmãos. Muito obrigado, irmão Edilson Otso, pelo excelente estudo bíblico, também ao irmão Rogério pela leitura e a todos pelos excelentes comentários. Na reunião de hoje, nós vimos o exemplo de uma mulher ambiciosa e perversa, que era a Thalia, né, tudo que ela fez, e a punição que Jeová deu a ela, com certeza nos encoraja, porque sabemos que os maus eles podem fazer o que eles quiserem. Jeová sempre trará a punição no momento certo. Nos joias espirituais, vimos como Jeová sempre cumpre suas promessas, né? Ele prometeu a Davi que o Messias viria da descendência dele, né? E ele fez de tudo para cumprir essa promessa, até mesmo protegendo Jeoás, né, a vida desse bebê. E isso nos encoraja porque sabemos que Jeová vai cumprir todas as suas promessas para o futuro. Não faça seu melhor no ministério, tivemos excelentes partes e com certeza todos nós saímos ainda melhores publicadores. Na nossa vida cristã, vimos porque os cristãos devem se esforçar para fazer mais. Diferente de Atalia, nós fazemos mais para dar glória e honra a Jeová, né? Esse amor que temos por Ele que nos motiva. E no estudo bíblico de congregação, nós vimos a resposta a essa pergunta, né? O que acontece quando a pessoa morre? Com certeza, né, muitos foram libertos dessa mentira, né, que as religiões falsas pregam, né? Então, com certeza, todos nós fomos encorajados ainda mais por relembrar esses pontos interessantes. Para a reunião da semana que vem, teremos outros pontos interessantes. Por exemplo, teremos o discurso "Quem se esforça de todo o coração recebe muitas bênçãos". Também responderemos a pergunta: será que o milagre de quando uma pessoa foi ressuscitada ao tocar os ossos de Eliseu apoia a adoração de objetos religiosos considerados sagrados? Também teremos uma parte que falará sobre Jeová não se esquece de tudo que fazemos por Ele. Então, convidamos a todos a estarem presentes. Bem, então agora para terminarmos a nossa reunião, nós teremos um cântico. O cântico final é o número 77 e tem o tema
luz no mundo sombrio. Após o cântico, nosso irmão Anderson Breda irá nos fazer uma oração. Então, todos aqueles que têm disposição, por favor, fiquem de pé para cantarmos o cântico 77.